A temporada das convenções partidárias chegou ao fim nesse domingo. As legendas indicaram os candidatos que vão disputar a presidência, o governo estadual, as vagas para o Senado e para deputado estadual e federal. Mas o cenário eleitoral continua confuso. Em Minas, por exemplo, a disputa judicial em torno da candidatura do PSB ao governo. O MDB teria duas atas diferentes a registrar no TRE. E no plano nacional, o PT lançou uma chapa para a presidência que tem a vice do vice. Quem analisa o resultado das convenções em Minas e no Brasil é o cientista político e professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Ranulfo, como é que você avalia a estratégia do PT de lançar o nome de Haddad como vice do Lula, mantendo então a proposta do registro da candidatura de Lula, Haddad de vice, e a Manuela, o PCdoB, recebe o convite para que ela fique, vamos dizer, uma possível candidata, né? Ela vai assumir um lugar nessa chapa, caso não se concretize a candidatura Lula. Eu acho que o PT e o Lula especificamente, ele consegue, numa conjuntura muito adversa, ele fez dois gols, vamos dizer assim, dois tentos importantes. Primeiro é se manter nas pesquisas com 30%, né? Sendo preso, chamado de bandido, né? Você liderar pesquisas numa situação como essa, você precisa ter muita capilaridade, muito estofo para isso. E segundo, ele conseguiu impedir, e isso não estava dado, né? Isso era uma possibilidade apenas, conseguiu impedir que o Ciro Gomes ocupasse o espaço do PT. O que significaria ocupar o espaço do PT? Fazer em torno de Ciro uma coligação de esquerda, atraindo o PSB, atraindo o PCdoB. O PT conseguiu neutralizar esses dois movimentos, né? E com isso mantém o seu espaço na centro-esquerda. E faz o que tinha que fazer, uma admissão já implícita de que Lula certamente não vai ser candidato. Ele lança a chapa que nós sabemos qual é, Haddad e Manuela. Apesar de toda a indefinição dos últimos dias, porque havia indefinição se era dia 15 ou dia 5, isso aí foi uma de última hora. Mas, de maneira geral... 15 de agosto. 15 de agosto. A data exatamente, do registro, que seria, né? A dúvida seria essa. A expectativa do PT era só oficializar o vice mais para frente, tendo negociações. Acabou tendo que fazer isso agora. Mas, de maneira geral, levando em conta as condições em que o PT operou, eu diria que ele até agora foi bem sucedido. Agora, o que será dessa chapa, né? Que por enquanto tem 3 personagens? Como é que você enxerga para frente o que deve ocorrer e a receptividade que o nome do Haddad, que até agora parece com um desempenho fraco nas pesquisas, né? Que desempenho ele pode ter? E Manuela, como pode colaborar com isso? Eu acho que aí a única coisa que nós podemos confiar, quer dizer, o dado que nós temos são dados de pesquisa, que são as pesquisas que circulam, Datafolha e Ibope, que sempre insistem numa certa capacidade do Lula de transferir votos. Ou seja, uma vez que o entrevistado é perguntado, você votaria num candidato apoiado pelo Lula? A maior parte do eleitorado do Lula diz que sim, que votaria. Esse é o dado que nós temos, né? Transferir voto não é fácil, mas o Lula já fez isso para Dilma, né? Agora, é claro que ele fez isso para Dilma com um tempo, em outra circunstância, com meses. Ele vai ter que fazer isso para o Haddad num espaço muito curto de tempo. Então, essa estratégia do PT, eu digo que ela vem dando certo até agora, mas ela ainda tem um grau de risco muito grande, porque não pode se cravar que essa transferência vai ser feita a tempo e a hora. É uma campanha muito curta, a impugnação do Lula vai se dar próximo da eleição. O PT chega no segundo turno? Olha, eu acho que aumentaram muito as chances do PT chegar no segundo turno. Por essa razão, porque o Ciro não ocupou espaço. Muito difícil você pensar
numa eleição como nossa, eleição no Brasil é o seguinte, se o governo está mal, o candidato de oposição tem grande chance de ir para o segundo turno. O governo Temer é um desastre. Esse, aliás, é um dos problemas do Alckmin. Ele está muito vinculado ainda ao governo Temer. Então é muito difícil que um candidato de oposição ao governo não chegue ao segundo turno. E esse candidato de oposição ou é Ciro ou é o PT. Só que eu acho que o PT deslocou o Ciro. Pois é, o Ciro falou que está marcado para morrer, né? Fazendo enfim, uma metáfora aí sobre a situação de ter ficado completamente isolado. Né? Como é que você vê as chances dele reverter isso? Existe em alguma medida a chance de Ciro conseguir vencer essa situação? É difícil, porque o Ciro ele tem pouco tempo de televisão e ele está sozinho, ele não tem aliança. Né? Mesmo no Nordeste, ele está bloqueado. Até porque, paradoxalmente, no próprio Ceará, de onde ele vem, o candidato é do PT ao governo estadual. Né? Na Bahia é o PT, Paraíba e Pernambuco é PSB, Maranhão é o PCdoB, que está com Flávio Dino, e no Piauí é PT. Então o Ciro, mesmo no Nordeste, ele está cercado. Né? E ele, para o Sul, ele tem muita dificuldade, Sul e Sudeste. Então é difícil o Ciro dependeria do PT. Né? O Ciro seria um candidato fortíssimo se fosse o candidato indicado pelo Lula. Agora, Geraldo Alckmin, agora isso parece que está um pouco fora não se vê essa possibilidade aí, né? De ser indicado, de ser indicado. Não existe. Essa possibilidade está descartada. Totalmente. Geraldo Alckmin conseguiu amarrar a aliança com o Centrão, né? Aquele Centrão que vinha sendo cortejado por Ciro Gomes. Como é que você vê as chances dele, né, de agora caminhar e crescer aquilo que ele até agora, ter um desempenho que ele até agora não teve e ser competitivo de fato? Acho que o mesmo raciocínio que a gente aplica ao PT, aplica-se ao Alckmin. O PSDB, em torno do PSDB, durante 20 anos, se configurou um espaço político, de 94 para cá, até 2014. Um espaço político, né? Um espaço de centro-direita. Tem uma trajetória, que tem propostas, que atraiu os aliados e tal. Se você olhar para 5 meses atrás, vários nomes se lançaram para ocupar esse espaço. Álvaro Dias, Meirelles se lança, Temer pensou em ser candidato, ou seja, quem seria o candidato da centro-direita? Bolsonaro não é um candidato, Bolsonaro é um candidato de direita explícita. Nenhum dos nomes lançados para ocupar esse espaço de centro-direita, o Flávio Rocha desistiu, inúmeros nomes, nenhum deles conseguiu subir nas pesquisas ou atrair alianças. Né? Então, o que aconteceu foi, esse movimento do Centrão é extremamente isso. Eles perceberam que é aquele negócio, só tem tu, vai tu mesmo. Né? Que o único candidato viável do ponto de vista da centro-direita, desse campo, que tem tradição no Brasil, é o Geraldo Alckmin. Levando-se em conta o PSDB e sua capilaridade, o fato de que o Alckmin tem alguma coisa de pesquisa, né? E levando em conta que o PSDB tem estrutura, e levando em conta que teria tempo de televisão, e que esses partidos, quer dizer, o Alckmin tem hoje, isso não é o mais importante, não decide a eleição, mas ele tem estrutura partidária, tempo de televisão. Né? O que não é pouca coisa, numa eleição curta como a nossa. Então, acho que o Alckmin tem chance. O problema do Alckmin é o seguinte, é ele deslocar o Bolsonaro. Pois existe alguma possibilidade de Alckmin e Bolsonaro chegarem num segundo turno e a esquerda ficar fora dessa disputa? E se existe, em que circunstância isso aconteceria? Olha, existe, porque a democracia, o fantástico da democracia é a incerteza. Né? Você tem inúmeras possibilidades e isso vai convergindo. Existe a possibilidade? Existe. Agora, é difícil um segundo turno Alckmin e Bolsonaro, porque eles disputam diretamente nesse primeiro turno. O Alckmin só cresce se ele quebrar o Bolsonaro em São Paulo e no sul do país.
Daí a escolha de Ana Amélia para ser vice. Sim, sim. Que então, é ligada não existe, aos pluralistas, é do PP, tem exatamente, uma tradição à direita. Porque o Alckmin ainda tem o Álvaro Dias ali no Paraná, que também complica. Quer dizer, o que sempre foi a força do PSDB nas últimas eleições? Vindo do Sul e do Sudeste com muito voto. E aí agora tem um Bolsonaro, que está na frente dele nas pesquisas em São Paulo, tem um Álvaro Dias que ganha no Paraná, e pronto. Então ele tem que quebrar. Então o Alckmin ele precisa enfrentar o Bolsonaro. Então é muito difícil que os dois subam. Não é impossível, não é impossível. Tá? Não é impossível de jeito nenhum. Mas a chance, eu diria, que é bem menor disso acontecer. Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, veja só, ele tem duas coisas sobre o Bolsonaro. Ele há meses está estabilizado em 16%, 17%. Significa o seguinte, que não existe uma onda Bolsonaro. Tá? Porque o Bolsonaro não depende de tempo de televisão, não depende de aparecer na televisão. O Bolsonaro cresceu e parou de crescer. Pelas redes sociais. Exato. Se existisse uma onda Bolsonaro, ele continuaria crescendo. Tá? Então não existe Isso uma não onda. pode acontecer durante o processo das eleições? Por quê? Durante o processo da eleição vai ser pior, porque aí ele vai começar a ser questionado. A chance dele era crescer muito em qualquer coisa que ele falar. E segundo, que se você pegar o eleitor do Bolsonaro, nem todos os 17% compõem, vamos dizer, um núcleo duro do bolsonarismo. O que é o núcleo duro do bolsonarismo? É aquele eleitor que acha que tem que ter uma solução autoritária, que às vezes até apoia um golpe militar, que acha que a ditadura foi muito boa mesmo, que é arquiconservador. Assim, esse é o núcleo duro. Esse aí quer chova, pode chover canivete, que eles votam no Bolsonaro. Mas esse eleitor não dá 17%. Tem uma parcela do eleitor do Bolsonaro que chegou no Bolsonaro, meio assim, na base da novidade, e que é volátil. Ele pode perfeitamente sair. Vamos dar um exemplo. Vários líderes do agronegócio falaram, não, nós vamos votar no Bolsonaro. Na hora que eles começaram a pensar, começaram a perceber que o Bolsonaro, sobre qualquer coisa que você pergunte, ele diz que tem que perguntar no posto Ipiranga, o Bolsonaro não tem nenhuma proposta sobre nada para o Brasil, a não ser algumas bobagens, como armar as mulheres para evitar o feminicídio. Então, a hora que pessoas que têm dinheiro, o agronegócio, pessoas que pensam, que podem estar pensando no país de maneira mais séria, eles vão falar, estou fora. Quem não foi ideológico numa campanha tende a sair do Bolsonaro. Então, eu acho que o Bolsonaro vai cair. Vai reduzir para o seu núcleo duro e aí esse eleitor vai para onde? Para onde ele sempre esteve, no guarda-chuva do PSDB. Acho que isso é uma... A escolha do vice dele, o general Mourão, que é declarado militar, que defende... É uma chapa ideológica. O golpe, defende... A chapa do Bolsonaro é uma chapa ideológica. Entende? Não ajuda ele em nada. Não ajuda em nada. A Janaína Pascoal seria uma boa vice. Por ser mulher. Por ser mulher. Essa é uma escolha, inclusive, que está sendo feita de forma generalizada, a esquerda e a direita, não? Exatamente. Nós temos também a Cátia Abreu. E para o Bolsonaro seria sensacional, porque ele tem uma forte rejeição das mulheres e com razão, pelas várias declarações que ele deu, essas coisas todas. Então a chapa do Bolsonaro é um desastre. Não falamos de Marina Silva. Marina Silva pode ainda surpreender. Existe uma teoria de que ela poderia herdar votos, isso baseado inclusive em pesquisas que foram feitas, do Lula. Quando o Lula é retirado de pesquisa, a Marina e o Ciro sobem. Mas isso quando o Lula não se anunciando que o Haddad é o seu candidato. Eu acho que o problema da Marina é que ela se desconfigurou completamente. Do ponto de vista de pesquisa, veja bem, uma pessoa que foi candidata e bem votada em 2010, foi mais bem votada em 2014, não podia estar com menos de 10 agora. O recall dela tinha que ser mais forte. O problema é que a Marina, ela não se firmou, a rede de sustentabilidade hoje é mais fraca do que alguns anos atrás, perdeu representação parlamentar praticamente, deputados saíram e tal. Tem aliança com o PV, né? Aliança com o PV e quase nada é a mesma coisa. Então eu acho que a Marina, sinceramente, a Marina não vejo muita chance dela se impor num cenário tão... Ela não dá nem a segurança. É o seguinte, quem é que dá segurança? Duas coisas. Quem é que chuta o pau da barraca, vamos dizer assim, Bolsonaro.
Tá, isso aí pode atrair voto. Quem é que dá segurança? PT e PSDB. Por quê? Porque já governaram o Brasil. O que a Marina dá? Nada. A Marina dá aquele arzinho dela, mas ela nem chuta o pau da barraca, nem dá segurança. Ela está discutindo a economia nessa segunda-feira, falando em impostos, enfim, pois é, mas eu concentração. Acho que a Marina se descaracterizou. Eu acho que a chance dela pegar voto de esquerda, tendo o Ciro e o Haddad na disputa, é quase nula. Agora, essas decisões, só voltando no Meirelles, na sua opinião, por que o MDB confirmou o Meirelles? Meirelles, que é hoje um candidato de 1%, continua, pelo menos até agora, um candidato de 1%. Tem uma frase para explicar, porque o Meirelles vai financiar a sua campanha, só por isso. Você acha que o MDB vai fazer campanha para o Meirelles? Eles vão ignorar o Meirelles. O MDB vai ignorar o Meirelles. Porque o Meirelles não vai sair de 1%, vai chegar a 2%. Né? Então o MDB vai ignorar o Meirelles vai pagar a campanha dele, e o MDB vai fazer o que sempre fez, tentar sobreviver nos estados. E eu diria que a situação do MDB hoje é a pior dos últimos tempos. Agora facilita para o Alckmin ter uma cara para o governo Temer. O Alckmin pode falar assim, não, o candidato do Temer é ele. Né? O problema é que a base do Temer está toda com o Alckmin, esse é outro problema do Alckmin. Né? A base do Temer, a base parlamentar do Temer, está todinha no Alckmin. Então, para a oposição é muito fácil colar, né? O PSDB apoiou o Temer o tempo todo, a base do Alckmin é a base do Temer, a coligação... diga-se de passagem, também foi base de Dilma, foi base de Lula, né? Sim, mas isso aí... São os mesmos partidos. São os mesmos partidos, mas você tem um monte de cambalhota para chegar nisso, né? E o governo que está em questão agora é o governo Temer, não é mais os governos do PT. Né? Tanto que o Alckmin faz toda a questão de dizer que não indicou ninguém para o governo Temer, ele tem que se afastar ao máximo do governo Temer. Né? Vamos falar um pouquinho do Senado de Minas? Né? São 5h10 da tarde, nós estamos gravando essa entrevista com o professor Carlos Ranulfo, e eu estou dizendo isso porque algumas coisas ficaram em aberto, como eu disse no início do programa, as convenções terminaram, mas muitas coisas ficaram indefinidas, nome de vice que não saiu, uma ata que pode, um partido que tem 2 atas, e nós tivemos, durante essa conversa aqui, durante essa tarde, uma das definições ocorreu, que foi o Rodrigo Pacheco, que era o pré-candidato ao governo pelo DEM, enfim, anunciou que não será mais candidato, será candidato pela chapa do PSDB, candidato ao Senado, numa coligação com o PSDB. O que te parece a posição do DEM nesse jogo? Mais uma vez, é uma decisão que vem nacional, como os outros partidos, não é? que estão, uma movimentação que parte do nacional para os estados, para os regionais? Acho que a própria candidatura do Anastasia sofreu uma pressão nacional fortíssima. Né? A Anastasia não queria ser candidata, né? E sofreu uma pressão, é preciso ter um candidato em Minas. A candidatura então, acho que esse desenlace final aí, não sei o que vai acontecer ainda, está em aberto, mas essa negociação PT-PSB, né, uma negociação que tem um rescaldo em Pernambuco, tem rescaldo aqui, tem rescaldo lá no Ceará também, que o PT vai ter que fazer sacrifícios lá. Agora, eu acho que a questão do Lacerda está indefinida na hora que nós estamos conversando. Mas se você analisar, uma coisa que estava me surpreendendo nas eleições aqui em Minas era o fato de que ninguém tinha voto. Pesquisa que eu tenho conhecimento, o Instituto Doxa, ele dava 19, 12 e 9. 19 Anastasia, 12 Pimentel e 9 Lacerda, ou seja, ninguém tem voto. Né? E um batalhão de indecisos de não sei em quem votar. Numa situação de 5, 4, 5. Numa situação como essa, eu diria que a candidatura do Lacerda, se mantida, seria competitiva. A questão é que me parece que não vai se manter. A situação é muito complicada. E o fato dela já estar sob júdice já enfraquece. Nesse momento que nós temos, assim, são 2 recursos, um na instância estadual do TRE, né, o TRE de Minas, outro no TSE. São recursos tanto da Executiva Nacional quanto
do próprio Lacerda, tentando, tentando destituir, acabar com a candidatura dele e outro tentando manter. Né? Mas eu acho que o mais provável é que, em função dessa confusão que acabou envolvendo o Lacerda, quer dizer, dessa manobra que o PT fez nacionalmente, é que você repita a polarização PT-PSDB numa disputa em aberto, né? Acho que o Pimentel tem um passivo aí de uma gestão muito complicada, mas o PSDB também tem seu passivo, né? O senador Aécio Neves, aliás, o Aécio Neves, que teve que sair da candidatura, a própria gestão do Anastasia, não foi à toa que o Anastasia perdeu a eleição, né? O PSDB perdeu a eleição em 2014, porque a gestão do Anastasia não era tão bem avaliada assim. Então, você tem uma eleição onde os dois têm um passivo razoável para administrar. Agora, essa polarização se repetir, diante da percepção que tem aparecido no noticiário, no comportamento das pessoas, uma percepção de que é preciso renovar, é preciso ser diferente, não está indo, né, de encontro ao desejo do eleitor? Isso não pode provocar aí Olha, eu acho que o eleitor perdeu o caminho da urna? Eu acho que isso nos ensina um pouco que a política tem que ser pensada, né? E que o discurso do novo, às vezes, ele é muito ilusório, né? Se você for pensar o que é o novo agora nessa eleição, é o Bolsonaro. Você quer o novo? É assim, o Bolsonaro é o novo nessa eleição. E um novo que tem 27 anos de Câmara dos Deputados, né? Não é muito fácil você renovar a política, né? A política tem uma trajetória, tem partidos, tem trajetórias, tem escolhas que são feitas no passado. A ideia de que você possa mudar, chegar alguém e chegar a uma coisa nova é um sonho em uma noite de verão. Você não faz isso, a não ser que o sistema imploda completamente, o que nem sempre é bom. O sistema italiano implodiu completamente e surgiu o Berlusconi, né? Então, a hora que a coisa vai sedimentando, né, você vai ver que o novo não surgiu ainda. Porque o novo no Brasil precisaria de você mudar muita coisa no sistema eleitoral. Precisaria de você organizar a competição de outra maneira. Ela não está organizada de outra maneira. Você pode ver, se você sair da eleição presidencial e for para a eleição do Congresso, você vai ver que a eleição para o Congresso, então, vai ser um retrato fiel disso, da velha política. Com o que ela tem de bom, com o que ela tem de ruim. A política, o problema é que nos últimos 4 anos a política foi satanizada, de maneira equivocada. A política tem o seu lado escuro, mas tem o seu lado luminoso, né? O Brasil, ele não desceu ladeira abaixo nos últimos 20 e tantos anos, ele teve conquistas importantes nos últimos anos. Então, de repente, parece que tudo que se fez no Brasil foi um desastre, é preciso o novo. Só que a hora que você vai caçar o novo é um monte de coisa inconsistente. Só para a gente terminar, nós passamos esse primeiro semestre inteiro falando de um ano eleitoral, o ano eleitoral das incertezas. Deu para clarear? Depois de 15 dias, 15 dias de Depois de tanta incerteza, eu acho que o eleitor vai acabar buscando onde é que ele tem alguma segurança. Esse campo do PSDB e esse campo do PT. É onde ele tem alguma segurança, né? Não dá para fazer apostas muito incertas num país na crise que o Brasil está. Fala-se muito que as redes sociais terão uma força maior do que já tiveram até agora e ainda não se sabe dimensionar, mas espera-se que muita força. A TV, que lugar, na sua opinião, que deve ter? Olha, a maioria das pessoas continua se informando pela TV, apesar das redes sociais. E as redes sociais já começa a circular uma vacina de que boa parte das pessoas começa a perceber que rede social metade é fake, né? Então eu acho que a TV ainda tem um espaço, mesmo que o horário gratuito, aquele padrão de 12 minutos, não, mas aqueles flashes são importantes, né? Assim como os debates na televisão, os noticiários. Eu acho que a TV ainda é o grande veículo de informação no Brasil. As redes sociais vão ser importantes, mas os partidos todos vão fazer investimentos nisso.
né? E nesse sentido, meio que equilibra o jogo nessa... Eu acho que rede social não define a eleição. Pronto, em uma frase é isso. Quem acredita nisso está acreditando em bobagem. Carlos Ranulfo, muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político mais uma vez. Ok. Eu conversei com o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Essa entrevista é parte da nossa cobertura eleitoral em 2018. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.